Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Até agora a gente só fez a introdução, né? A introdução de Paulo até o versículo 17, que ele aproveitou para se apresentar, né, para aquela igreja que não conhecia, né, face a face, aproveitou para falar do grande desejo que ele tinha de visitá-los, né, de compartilhar, de ser mutuamente encorajados. E também logo chegou, né, de forma rápida se apresentou, chegou logo no tema principal, né, da carta, que é o Evangelho, que é o poder da salvação para todo aquele que crê. E ele ressaltou ainda no final, né, dessa passagem que nós estudamos, a chave, né, para o Evangelho, que é a justiça de Deus. Essa justiça que Deus dá para o pecador que acredita nele. E aí agora a gente passa dessa introdução para a parte mais escura, vamos dizer assim, né? E o título dessa mensagem é a realidade escura da humanidade. Porque se a gente só lê o comecinho do versículo 18, a gente já vê que o tom muda, né? Terminou com a justiça de Deus, a salvação, e aí vai para versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. A gente vai, né, da salvação, da justiça, de algo que nós falamos, a gente quer saber mais disso para a parte escura, né, dessa carta, por assim dizer, para a ira de Deus. Por quê? Ele vai passar até capítulo 3 falando, né, do problema que a gente tem, porque a mensagem do Evangelho não vai fazer sentido enquanto a gente não entende por que a gente precisa da salvação, né, a necessidade da salvação. É assim como você pode falar para alguém que está doente, né? Vai para o médico, mas se a pessoa não enxerga que tem um problema de saúde, vai falar, não preciso, né? Está tudo bem, está tudo ótimo. Pode até oferecer um remédio, mas não vai tomar esse remédio enquanto a mente dele fala, eu não necessito desse remédio, para que eu vou tomar isso? Então a pessoa precisa entender primeiro que tem um problema, que precisa de ajuda. Por isso não adianta chegar numa pessoa e pregar, até como nós falamos certos tipos de evangelhos, né? Pregar para a pessoa, aceita Jesus e você vai ser feliz, você vai ter saúde, você vai ser abençoado, né? Porque essa pessoa pode até querer esse tipo de Jesus, mas assim que alguma dificuldade vier, vai largar esse tipo de Jesus. Porque não aconteceu assim como foi esperado aquilo que foi prometido para aquela pessoa. Porque a gente ainda tem tribulações nesse mundo. Então não adianta falar, aceita esse Jesus e tudo vai estar bem. Porque se for por causa disso para aceitar Jesus, logo vai largar. Se essa pessoa não entender que ela está totalmente perdida sem Jesus, a total depravação do homem, não vai aceitar o verdadeiro Jesus. Não vai se agarrar em Jesus e não importa o que acontecer. Mas se a pessoa aceitar Jesus para ser salvo da ira de Deus, aí sim, ela entende que não importa uma vida tranquila, confortável, importa eu, né, não ter a ira de Deus sobre a minha vida, né, eu ser absolvido de toda a minha maldade e toda a minha injustiça. Então a ira de Deus é importante, por isso Paulo foca tanto nesse começo da carta na ira de Deus. A ira de Deus, às vezes a gente pensa em julgamento apenas, né? A gente pensa, e realmente a Bíblia também fala que, por exemplo, a tribulação, a grande tribulação que virá, né, no fim dos tempos, é a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. Quando a gente pensa em ira, a gente pode pensar em raios, trovões, né, fogo caindo do céu, destruição, um tipo Sodoma e Gomorra. Mas tudo isso são apenas manifestações da ira de Deus. Aqui a gente entende que a ira de Deus é revelada dos céus. Não é apenas uma chuvinha aqui, né, um fogo ali. Constantemente. A ira de Deus está presente o tempo todo. Não é num certo momento em que a gente vê uma manifestação da maldade do homem, que a gente vê uma manifestação da ira de Deus. Isso pode acontecer, mas a ira de Deus está sempre ali, porque é a resistência invisível de Deus contra toda a maldade do homem. É a resposta dele a tudo que é contra a sua própria santidade.
Então ele precisa se posicionar e essa é a posição de Deus. Contra toda a injustiça e maldade do homem é a ira de Deus. E antes de continuar a ler, a gente ainda precisa entender o que é a ira de Deus em relação a emoções. Porque nós temos ira, né? E algo humano ter ira. Porém, a gente não pode igualar a nossa ira com a ira de Deus, embora seja um sentimento de Deus também, né? Não é totalmente sem sentimento, né? Porque Deus também tem, mas não é motivado por razões egoístas como a nossa ira. Né? Não é um desejo de vingança como a gente tem. Mas Deus é sempre Deus, 100% em tudo que Ele é e faz, né? Uma coisa não exclui a outra, por isso Ele, ao mesmo tempo que Ele tem ira, né, e sente ira sobre a maldade, Ele também é 100% amor, né? Deus é amor, 100% e ao mesmo tempo 100% justo e perfeito e santo. Então a gente não pode esquecer que Ele é tudo ao mesmo tempo. E por isso o plano dele inclui não apenas, eu vou me esquecer da minha ira, vamos né, fechar um olho, 2 olhos, mas por amor, a gente sabe que ele enviou o seu filho para tomar a ira de Deus sobre si. Né? Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Deus não falou, vamos tirar a ira e vamos fazer que tudo acabe em pizza. Não. Precisava do sacrifício de Jesus para que a ira de Deus fosse apaziguada. Né? Precisava desse passo e Jesus foi e fez, e a ira caiu sobre ele. Mas ninguém vai aceitar esse presente, né? Esse Jesus que se entregou por nós, se não entender que a ira está sobre si. Né? Para que eu vou precisar de um sacrifício? Não, porque a ira de Deus caiu sobre esse Jesus, ao invés de você. Então Deus sempre age 100% com amor, mas também 100% com a sua justiça e santidade. E agora vamos ler as razões por quais existe essa ira de Deus sobre a humanidade. Versículo 18, a segunda parte, até o versículo 23. Que diz, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Tem bastante informação aqui, né? Como a gente vai ver em toda a carta de Romanos, precisamos, né, de foco, de concentração, mas é tudo lógico, né? É bem sistemático. Então, por que a ira de Deus existe sobre o mundo? Por causa da, versículo 18, impiedade e injustiça dos homens. Em primeiro lugar é a impiedade, porque sempre começa com a relação com Deus, né? São todas as ofensas contra Deus. E, na verdade, é a vida que fala, eu vivo como se Deus não existisse. Pode até concordar que existe um Deus, né? Existe algum ser maior, mas esse ser maior não se importa comigo, nem eu com ele. Então, é como se ele não existisse. Essa impiedade que leva à injustiça, né? Os atos ofensivos contra os seres humanos, né? Um homem contra o outro, todos os pecados com que a gente fere, né, uns aos outros. É porque nós demos as costas para Deus em primeiro lugar. Por isso nós estamos agindo assim um com o outro. E mais ainda, e a gente vai elaborar isso mais para frente, versículo 18, os homens também suprimem a verdade pela injustiça.
Eles suprimem a verdade de Deus que está em todo lugar, né? Mas os homens querem que ninguém fale a respeito disso, para que ninguém possa ter pensamentos sobre Deus, né? É melhor esconder toda a verdade que a gente tem ao nosso redor, que Deus existe e que talvez Deus queira, né, se envolver com a nossa vida e transformar a nossa vida. Vamos esconder tudo isso, para que nenhum pensamento a respeito de Deus venha dominar a nossa mente. E essa verdade que ele fala, que o homem tenta esconder, versículo 19, foi manifesta, né? Deus sempre se mostrou para a humanidade do jeito que Ele nos deixou pistas suficientes. Aliás, Ele se manifestou aos homens de forma clara, né? Seus atributos invisíveis, como fala aqui, seu poder, tudo que Ele pode fazer, e sua natureza invisível, né? Sua natureza, divina, que nos mostra que, obviamente, tem que ter alguém que é infinitamente maior do que nós. Então, tudo isso é claramente exposto ao homem. Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente, né? Agora você pegou uma pista, mas despistei. Agora você não está pensando em nada que faz sentido. Não, segue as pistas que Deus te deu e você vai encontrá-lo. Como? Através da criação, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, isso é óbvio, né? E isso é para todos, os mais primitivos, né, até os povos mais tecnologicamente avançados. Todos têm a mesma evidência, a mesma prova, que tem que existir um ser infinitamente maior que fez tudo isso. Existe um design, ninguém pode negar isso. Existe uma beleza, existe uma inteligência, uma criatividade, uma sabedoria, uma ordem atrás de tudo, né? E existe também um cuidado com essa criação. Ninguém pode negar esses fatos. Salmos 19, versículo 1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E quanto mais nós, como leigos, né, e principalmente os cientistas, exploram e descobrem as coisas do universo, hoje em dia tem, né, tecnologia para olhar muito além daquilo que nós já vimos com o telescópio Hubble, né, e outros, deveria deixar a gente de boca aberta, né? E, em segundo lugar, em adoração desse Criador. Além do universo, né, de tudo criado, temos em nós ainda a consciência, né? Todo ser humano, mesmo que negue, sabe por dentro o que é certo e errado, né? Tem uma ideia daquilo que deve fazer, o que não deve fazer. Embora tente silenciar, né, essa voz no interior, embora tenha até um calo, né, por causa da influência do mundo, mas existe em cada um. Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou no coração de cada homem um anseio pela eternidade. Então existe algo em nós que nós sabemos que fomos criados para algo além do que apenas essa vida material. Embora você possa tentar esquecer e esconder esse fato. Mas diante de só isso que a gente tem, versículo 20 no final, o homem é indesculpável. Diante dessas provas e dessa evidência que Deus já deu. Não vai chegar ninguém no céu que vai falar com essa desculpa. Desculpa, eu não sabia que o Senhor existia. Isso para mim é novidade. Não, cada um tem o suficiente para entender que existe um Deus. E depois pode tirar outras conclusões, né? Cada um pode conhecer o Criador se quiser. Porque uma vez que uma pessoa pega uma pista e vai um pouquinho, né, e procura mais, é Deus que se revela cada vez mais, né? É Deus que mostra a próxima pista. É Deus que leva para aquela pessoa que sabe um pouco mais a respeito. E talvez seja, né, através até de outras religiões, de caminhos tortos, né, que a pessoa no final chega até o evangelho verdadeiro. Porque cada um entende um pouco, mas você sabe, não, essa daqui não é. Eu fui até fundo naquela religião, mas eu entendi que isso não pode ser, né?
Não pode ser esse caminho. Falta alguma coisa. E aquele vazio, né? E aquela busca do homem finalmente o leva, se ele realmente quer conhecer o Deus verdadeiro. Porque é Deus que se revela àquela pessoa. Mas o homem é indesculpável diante disso. Porém, diante de tudo que a gente vê, o homem tenta suprimir essa verdade, né? Existe uma conspiração do silêncio, por assim dizer. Existe algo que ninguém fala, mas todos concordam que a gente não deve mencionar Deus. Quanto mais a gente fala no Deus verdadeiro, melhor. Pode pensar que existe alguma coisa maior, mas não pensa que esse ser maior queira interferir na nossa vida, queira mudar alguma coisa na nossa vida. Isso tudo já começa na escola, né? Já começa na educação, já começa na nossa fala. Você pode falar sobre as coisas maravilhosas da criação, fenômenos naturais, mas não fala Deus. Fala que é natureza. A natureza fez o homem assim, a mãe natureza, né? Foi o destino, né, que deixou o mundo assim. Foi o karma, né? Aquela pessoa. E por isso acontecem as coisas assim. Mas a gente sabe que tudo isso é um sistema por trás, que começa na educação, vai em todos os setores da nossa sociedade e principalmente na mídia para doutrinar as pessoas, né, que não é assim, que não é Deus. E principalmente quando a gente fala dessa prova, dessa evidência que Deus nos deu da criação, né? Quem aprende sobre a criação nas escolas aqui no Brasil? Acho que ninguém, né? Nos Estados Unidos tem alguns, né, alguns lugares que ensinam, mas o sistema é a evolução, é Big Bang. Não existe outro caminho, não existe outra teoria, é isso que é dado como fato, sendo que a evolução é uma teoria, né? Nunca foi provada a macroevolução entre as espécies, né? Microevolução, obviamente, que tem, né, dentro da mesma espécie. Mas é uma teoria que é ensinada como se fosse a única verdade, né? E ainda os governos também, que a gente vê cada vez mais, até já nos últimos 100 anos, né, mais fortemente, que você não pode mais ler a Bíblia publicamente, não pode orar publicamente, né, tudo restrito, tira todos os símbolos cristãos, né, dos lugares públicos. E é um sistema que tenta tirar Deus totalmente do pensamento. Porém, o mundo ainda está aí para todo mundo que quiser saber. E as coisas ruins também ainda estão aqui, né? Porque essa pessoa que não quer de jeito nenhum pensar em Deus, mais cedo ou mais tarde chega a morte de um ente querido. Chega a morte de alguém que é próximo e de repente a realidade da brevidade da nossa vida entra de novo no nosso pensamento. E a gente quer fazer o quê hoje em dia? O homem quer esterilizar, né, esse acontecimento, esse ambiente da morte, né? E faz até de uma forma bonitinha, né? Vamos arrumar essa pessoa no velório para ficar o mais bonito possível, né? Vamos nem falar muito, né? Vamos passar por cima disso e esquecer logo, para que a gente não precise pensar o que vem depois da vida, para que a gente não precisa nem se questionar, será que existe um Deus? Né? O que vai acontecer comigo? Não vamos esterilizar esse ambiente para que seja uma coisa bem light, né? E pronto. Eclesiastes também nos fala, capítulo 7, versículo 2, que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E Deus usa esses momentos para que as pessoas possam acordar pelo menos um pouco desse sono, né? E da mentira que eles gostam de acreditar. Versículo 21 nos mostra, porém, que o homem não começou assim, né? Fala aqui que tendo conhecido a Deus. O homem conhecia a Deus, né? O homem, Adão e Eva, conheciam a Deus. As gerações conheciam a Deus. Mas com a queda,
mudou tudo, obviamente, e piorou tudo cada vez mais para que as pessoas viviam como se Deus não existisse, né? Até que a gente chega no clímax, que é o dilúvio. E a gente lê em Gênesis 6:5 que o Senhor viu que a perversidade, a gente vai falar sobre isso, a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Em Romanos 1, a gente tem a descrição do mundo do século I, né? A gente acabou de ler em Gênesis 6 a descrição de 2.400 anos antes do século I, que Paulo escreve. E é idêntico, é a mesma coisa. E a gente agora, né, vai um pouquinho para frente, no século 21, e a gente vê a mesma realidade acontecendo de novo. Quer dizer, o ser humano é o mesmo. É uma decadência que a gente vê. Não existe a evolução do homem. Com o tempo ele vai melhorar, com o tempo ele vai ser melhor, né? A história nos comprova que não existe evolução, o homem não melhora com o tempo. Aliás, até piora, né? A gente vai ver cada vez mais coisas mais ruins e piores. É até uma, sei lá se existe essa palavra, desevolução, né? Estamos regredindo, né? Por causa do pecado. O homem começou lá em cima, conhecia Deus, tinha comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, mas regrediu cada vez mais ao estágio de animais, praticamente, dos quais ele insiste que ele veio, né? O homem veio do macaco, então é aquilo que ele insiste, né? Ele volta para aquele estágio. E aí o texto continua falando sobre 3 atitudes que automaticamente acontecem contra Deus uma vez que o homem dá as costas para Deus. Automaticamente ele vai tomar 3 passos. Versículo 21, não glorificaram a Deus. E como Deus, quer dizer, ele vai desfrutar de todos os benefícios que vêm de Deus sem agradecer, sem reconhecer de onde vem. Tudo que nós temos por causa de Deus. Nós existimos por causa de Deus. Deus dá a provisão. Eu não estou falando nem só de nós, para todo ser humano, tudo que existe Ele dá a provisão. Ele dá a roupa para vestir, Ele dá o teto para cobrir, né? Ele dá o ar para respirar. Mas como um poema, um pensamento poético que eu li diz, Deus dá força ao homem e uma voz com a qual ele continua persuadindo os outros que não importa Deus, mas sim o homem, né? O homem usa tudo até que ele recebeu para se posicionar contra Deus. E isso é misericórdia de Deus que ainda dá o respirar, né, o fôlego de vida para alguém que abertamente fala, não, Deus não existe, Deus é, né, e até tem xingamento e tudo mais. Bom, ele não glorificou a Deus por tudo que recebeu, mas que nós que conhecemos a Deus, né, possamos manter uma sensibilidade tanto para apreciar as coisas que Ele criou, né? E quem perde isso, eu acho que perde realmente uma forma que Deus deu para nós nos conectar com Ele. Admirar a natureza, né? Ver a criação que Deus fez e através disso dar glória para Ele, né? Quem consegue ver as cataratas do Foz do Iguaçu e não glorificar a Deus e falar, Deus, como é maravilhoso a tua criação. Que a gente possa manter essa sensibilidade até numa cidade, até cheio de cimento e tudo mais, mas vai lá e alguém pega uma onda, vai lá, faz uma caminhada e a gente vê as maravilhas, né, que Deus fez e faz. Mas também para a gente manter uma atitude de gratidão por todas as coisas pequenas que a gente tem. E quando a gente perde essa gratidão, a gente começa, não sei, uma engrenagem assim, mais lenta, mais difícil, começa a reclamar. Mas se a gente pode parar e falar, obrigado, Senhor, que eu tenho braços, né, que eu tenho pernas, que eu tenho saúde, que eu tenho olhos, né, para ver, e principalmente olhos espirituais para enxergar quem Tu és, para ter um relacionamento com o Senhor, obrigado, né? Eu glorifico o Senhor por causa disso. Mas as pessoas não fizeram isso, que deram as costas para Deus. Esse foi o primeiro passo e 2 resultados daquilo que não renderam graças a Deus.
pensamento fútil, né? Os pensamentos fúteis. Quer dizer, todos os planos, todas as estratégias super inteligentes que o ser humano pode ter vão dar em nada, né? Tudo que ele acha, né, que pode planejar para melhorar o mundo, né, para ter paz entre os países, para ter igualdade entre o ser humano, vamos fazer um plano governamental para resolver essa questão, não vai dar em nada. E a gente vê hoje que o mundo está outra vez à beira de uma guerra, Rússia e Ucrânia, né? Talvez há dias, a gente não sabe. Vê outra região e aquele acordo, né, que eles gostariam de empurrar para o Irã, também há apenas dias de falhar, né? E posteriormente o Irã, obviamente, chegar a uma bomba nuclear que vai mexer com todo o equilíbrio já que não existe muito, né, no Oriente Médio. Então tudo isso acontece porque os planos maravilhosos do homem não dão em nada. São os pensamentos fúteis que o ser humano tem. E ainda os corações obscurecidos, em que o homem não se liga, mas não se importa mais com a dor do outro, com o sofrimento do outro, né? Não tem mais compaixão, não tem mais uma mão estendida para alguém que precisa. No final, quem se importa? Cada um se importa consigo mesmo, esse é um coração obscurecido. Em segundo lugar, versículo 22, o segundo resultado é dizendo-se sábios. O homem finge ser sábio e tenta, na verdade, imitar o próprio Deus, dizendo, nós não precisamos de Deus. Através da tecnologia, através, né, do nosso conhecimento, nós conseguimos resolver todos os problemas da sociedade e da humanidade. No final, temos a medicina moderna, futuramente vamos ter a fusão entre o corpo humano e a máquina, vamos resolver todos os problemas. Não precisamos de Deus, porém, se tornam tolos, né? Se tornam loucos, porque aquilo que o homem descobre, que Deus já sabia, né, o tempo todo, porque Ele que fez, né, não consegue nem controlar, não consegue nem dar conta daquilo que tem nas suas mãos. Descobre a radioatividade que vai ser bom para certas coisas, mas, por outro lado, tem a bomba nuclear, né, por causa dessa descoberta maravilhosa. E não consegue nem controlar, se torna louco naquilo que ele acha, em que ele se acha sábio e conhecedor. E em terceiro lugar, versículo 23, a idolatria. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal e dos animais. Fato é que o homem é feito para adorar, para adoração, né? Mas uma vez que ele se recusa a adorar a Deus, o Criador, e ser apenas a criatura feita na imagem de Deus, ele se torna o criador de outros ídolos, né, de coisas feitas na sua imagem, na sua própria imagem. E a gente vê até nesse versículo a decadência de novo, que primeiro ele começa com o ídolo segundo a sua própria imagem. E esse sempre foi o propósito de Satanás desde o Éden, né? Vocês serão como Deus. Então nós podemos ser deuses, né? Glória aos homens nas alturas, né? Nós vamos subir e junto com Satanás, mas depois vai, né, regredindo cada vez mais baixo para pássaros, que pelo menos voam no céu, quadrúpedes, né, já na terra, e répteis que se rastejam pelo chão, né? É uma decadência total. Todas as imagens que o ser humano já fez, todas as estátuas que você pode ver em Roma, na Grécia, né, são apenas ideias, né? São apenas coisas que o homem deseja. E exatamente isso que o homem ainda continua idolatrando. É o poder, é o dinheiro, é o sexo também, é a ambição, a beleza, a juventude, a aventura, o conforto. E muitas vezes na nossa sociedade hoje nós, né, versículo 23, nós trocamos a glória de Deus imortal por imagens. E às vezes são as imagens da própria TV, do próprio smartphone, do tablet, porque é isso que a gente idolatra.
e não o Senhor a quem pertence toda a glória. A gente vê tudo isso, essa rejeição sistemática de Deus, e a gente vai ver agora os efeitos sobre a sociedade em 3 pontos que Paulo nos mostra. Existe uma progressão do mal para o pior, uma vez que o homem dá as costas para Deus. Uma rejeição que leva a um estado muito triste que Paulo fala em 3 vezes Deus entregou. 3 vezes Paulo fala nessa progressão, Deus os entregou. E a gente vai ver que Deus entregou o homem, mas primeiro a gente tem que pensar, o que isso quer dizer? Deus entrega o homem simplesmente ao pecado que ele tanto deseja, né? Que o coração dele tanto quer. Para quê? Para experimentar o poder destrutivo do pecado. Deus fala, você quer ser dominado pelos seus desejos, né? Pelos seus desejos carnais, desejos pecaminosos, então o salário desse pecado vai ser a morte. Não a morte física necessariamente, né? Assim como Adão e Eva não morreram fisicamente, imediatamente naquele momento, mas a morte espiritual. A gente perde Deus. E uma vez que a gente perde Deus, a gente perde a nós mesmos, a nossa essência, quem nós somos, até como seres humanos, com a nossa dignidade humana que Deus nos deu, a gente perde isso. E a gente perde, no final, a única vida que faz sentido e que nos satisfaz, que é em Jesus. A gente que tem só perda e morte nisso. Algumas pessoas até pensam, se Deus permitir que o pecador continue um pouquinho no pecado dele, é misericórdia, né? Deus, claro, ele é longânimo, ele continua aguardando. Sim, Deus é misericordioso, mas Deus deixa o pecador se enrolar no seu pecado e continuar nesse caminho autodestrutivo por causa da ira que é sobre o mundo. Essa é a ira de Deus. Não é nada bom, porque o pecador vai se enrolar e vai se destruir se continuar nesse caminho. E são 3 passos que o homem dá e uma progressão que a gente vai ver a partir do versículo 24 a 25. Primeiro passo, o primeiro estágio, por assim dizer, é a imoralidade sexual. Versículo 24, por isso Deus, aqui vem, os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É um passo pequeno da idolatria para a imoralidade sexual, né? Porque uma vez que você é o seu próprio Deus, você pode fazer o que quiser sem medo do julgamento, né? Faz, porque ninguém vê, ninguém faz nada, você não vai sentir nada, pode fazer. E essa é a mentira, versículo 25. Não uma mentira, mas essa é a mentira que Satanás espalhou, né? Lá no Éden. O homem existe para ser o seu próprio Deus, para adorar a si mesmo, para servir a si mesmo, para servir os seus próprios desejos e necessidades. Só que através dessa idolatria que o homem vive, quem recebe a adoração? É o diabo, né? O diabo, no final, sai como grande vencedor porque recebe a adoração que ele sempre quis, através da idolatria do homem. E Deus os entrega de que forma na sociedade? Ele simplesmente remove aquilo que restringe, né, na sociedade. E a gente vê isso acontecendo com o passar dos séculos, né? Aquilo que era feito apenas no escuro, né, não era para ninguém saber, agora é feito, né, em público e ainda é aceito por todos. É normal. E a gente começa com imoralidade sexual. O adultério, o sexo com uma pessoa casada. Normal, todo mundo faz, né? A fornicação, o sexo entre 2 pessoas não casadas. Se você não fizer, você que é a pessoa estranha, né? Vai esperar até o casamento para ter sexo, nossa, é de outro planeta, né? Infelizmente, não existe mais
uma restrição, nem nada que restringe as pessoas a viverem assim. É normal, todo mundo faz. Mas a sociedade acaba colhendo os frutos que insiste em plantar. O que todo mundo quer? Amor. Né? Por que um garoto e uma garota vão e têm relações? Porque, na verdade, eles esperam o grande amor. Né? Só que aquilo que eles gostariam de colher, nunca não vão recolher, porque eles estão plantando as sementes erradas. Estão plantando em cima dos seus próprios desejos, para satisfazer os seus próprios desejos. E é interessante que o sexo é sempre ligado à adoração. Não é por acaso que Paulo, de Corinto, que ele escreve, com certeza via muitas práticas públicas, né, de todo tipo de imoralidade sexual, inclusive prostitutas cerimoniais que já esperavam os homens ali nos templos para ter relações como parte da adoração desses falsos deuses. Então, o ser humano sempre tenta satisfazer um anseio que tem dentro de si, inclusive através do sexo. Né? Só que através de uma vida sexual fora dos parâmetros que Deus deu, é impossível ser satisfeito. Só em Deus e no padrão que Ele deu, Ele promete satisfação total na nossa vida. Fora isso, é impossível satisfazer principalmente as necessidades da nossa alma através de uma vida assim. A imoralidade sexual vem aqui em primeiro lugar porque também é sempre um sinal da desintegração da sociedade. Todas as grandes civilizações que chegaram nesse ponto, seja Grécia, seja Roma, esse ponto marcou o início do fim. Esse foi o começo do fim. Né? E você pode contar os anos que depois dessa imoralidade sexual, perversidade, era a queda, era o fim daquele império. E a gente pode até ver hoje em dia as nações que seguem esse caminho e esse é o começo do fim. Mas é interessante que Paulo começa com a imoralidade sexual, porque ele também entende que não é o supremo dos vícios, dos males. É muito pior o que vem no final, que são os pecados espirituais que ninguém vê. Né? É o prazer no ódio, no homicídio, no poder, né? Essas coisas que ninguém consegue enxergar. Por isso ele vai da imoralidade para a perversão sexual e depois para esses pecados da mente, do coração, no espírito. E C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre esse assunto, ele diz: é por isso que o moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. E claro, porém, que é melhor não ser nenhum dos dois. É bom ser nenhum dos dois, mas pode ser que aquela pessoa está mais afastada de Deus, que aparentemente é uma pessoa que quer adorar o Senhor. Porém, os pecados do coração não o deixam, como os fariseus na época. Segundo ponto, versículos de 26 a 27, o homossexualismo. 26. Por causa disso, Deus, e de novo, os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, é o homossexualismo que, como a gente leu no versículo anterior, trocaram a verdade pela mentira, né? Então, o homem agora está aberto a essa troca também, a trocar, né, a relação para algo que é contrário ao natural, né, a ordem que Deus deu. E a gente pode até continuar, é troca de sexo, é troca, né, de tudo, né? Troca tudo, que nos mostra apenas a confusão em que o ser humano está, quando está se perdendo cada vez mais. E aqui
o Paulo, né, inclui homens e mulheres. Isso atinge todos. No século I, em que Paulo escreveu, o homossexualismo era algo muito comum. Os filósofos até promoviam, né, o homossexualismo. Sócrates dizem que era homossexual. Dos primeiros 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. E até, né, se entregaram de forma extravagante a esse estilo de vida, até casaram outros homens, e o casamento homossexual era reconhecido ainda na época. Então a gente entende que não tem nada novo debaixo do sol, né? Sempre existiu. E Paulo não está escrevendo para uma sociedade aqui no século I que estava concordando com ele. Não, ele falava coisas que quem lia ia falar, não, você que está errado, né? Isso é normal, isso é aceito por todos. Mesmo assim, ele falava o que Deus pensa a respeito. E o que nós podemos dizer é falar o que a Bíblia diz. E cada um pode fazer o que quiser com essa informação. Mas a gente pode até tomar mais um passo, como fala aqui no último versículo que a gente leu sobre perversão, volta mais ainda para a época de Moisés. E quem faz a leitura anual, né, provavelmente leu recentemente algumas leis lá em Levítico que falam contra a bestialidade, o sexo com animais. Quer dizer que na época de Moisés era algo comum nas culturas ao redor, né, de Israel, onde eles viviam. Então a gente vê que essa perversidade do homem nunca tem fim, né? Como alguém que é viciado em drogas precisa sempre de uma droga mais forte, mais potente para satisfazer esse desejo, assim também o homem que está viciado, né, no sexo precisa de um estímulo cada vez mais extraordinário para satisfazer esse seu desejo. Então chega nesses extremos que a gente vê até na Bíblia. Mas a Bíblia também fala que existe perdão e transformação para todo tipo de perversidade em que o homem está perdido ou está preso. Jesus é o caminho. Infelizmente hoje, se a gente fala sobre homossexuais, não sei, na época, mas hoje a gente sabe que a mentira é muito forte de que tal pessoa já nasceu assim. Se for assim, ela não pode fazer nada a respeito, apenas se entregar para esse estilo de vida e viver assim, né? E o culpado, no final das contas, é Deus que, se acreditar em Deus, né, ou aquele ser maior que o deixou assim, ou aquela bendita natureza, ou aquele bendito destino, né, que o deixou assim e tem que viver assim. Mas hoje a gente está nesse ponto, né? Aceite o homossexual porque ele nasceu assim. E no futuro, como que vai ser? Vai ser a pessoa que pratica pedofilia, vai ser a pessoa que pratica bestialidade, que eles falam, nós nascemos assim, nos aceita assim. Esse é o nosso jeito de mostrar amor. Deus nos deu parâmetros para o sexo em que é uma bênção. E ele disse, é o casamento entre homem e mulher. E deixou mais claro, Deus os fez macho e fêmea, né? Até além, né, da humanidade. É para todo ser vivo. E exatamente esses termos que Paulo usa aqui, é macho e fêmea. Muitos ainda especularam, né, no último versículo que a gente leu, o que é esse castigo merecido pela sua perversão que eles receberam. Nos anos 90 era muito a fala, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Mas toda pessoa que comete imoralidade sexual tem risco de se infectar com essa coisa. Eu acredito que seja muito mais a tristeza e o vazio que uma pessoa assim sente. A confusão que essa pessoa tem, porque estatisticamente é comprovado que uma pessoa que tem um estilo de vida homossexual tem muito mais parceiros sexuais na sua vida do que uma pessoa heterossexual que comete e vive em imoralidade sexual. E para nenhuma pessoa é bom trocar o parceiro, principalmente sexual, que é uma união emocional e espiritual, tantas vezes. Por isso Deus fala,
é uma vez, né? E as pessoas devem sofrer tanto com isso, além da confusão que tem e para encontrar o seu lugar nesse mundo. É uma luta, a gente entende isso, né? Mas é triste, e por isso talvez a gente possa até entender um pouco mais a agressão e a militância de alguns, não todos, mas alguns, para dizer que isso é algo normal, aceite, né? Nós vamos lutar com as leis, advogados, né, tudo mais, até que isso seja aceito por todo mundo. E a gente, acima de tudo, ainda precisa ter muita compaixão, né, e amor para com essas pessoas, porque realmente sofrem. Também fisicamente tem agressão, né? Às vezes um estado, uma cidade mais do que outra, existe violência contra essas pessoas que não faz sentido nenhum, porque Deus os criou da mesma forma, Deus os ama da mesma forma, mas Deus simplesmente não concorda com esse estilo de vida, assim como não concorda com as nossas decisões quando nós falamos, não, eu quero seguir esse caminho do meu desejo pecaminoso. Que a gente tenha misericórdia, assim como Deus tem misericórdia. Mas esse não é o último passo, né? Versículos de 28 a 32 fala assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, terceira vez, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Agora vem uma lista aqui de vários pecados. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a imagem, é a descrição de uma sociedade na beira do colapso. Essa daqui já está chegando no fim. Quem deu as costas para Deus, principalmente, né, se vira contra o seu irmão, contra a pessoa do seu lado, dá as costas para as outras pessoas também e se torna perito em ferir as pessoas, né, tirar vantagem das pessoas e todo tipo de maldade dominado pelo ódio pelos outros. E por isso Deus fala, nesse ponto são entregues a uma disposição de mente, né, reprovável, que literalmente é uma mente inaceitável, uma mente que nem combina mais com nenhum tipo de vida em comunidade ou em sociedade. Simplesmente não serve mais para viver com outras pessoas, porque tem uma hostilidade contra tudo que encontra, com cada vez mais violência e com cada vez mais crueldade também. É uma mente que não é mais capaz de fazer julgamentos corretos, que está totalmente entregue ao pecado. E por isso a gente vê essa lista longa, né, de 24 pecados diferentes. E obviamente a lista pode ser muito mais longa, porque uma vez que a mente está nesse estado, qualquer coisa é possível, tudo vale, né? Só para você estar feliz, para você ser feliz. Faça o que você quiser. Não se liga mais no outro, não se importa mais. E pior, o último versículo nos mostra, não é apenas a rebelião aberta contra Deus, mas ainda encoraja outros a fazerem a mesma coisa, né? Está ali aplaudindo, faça mesmo, né? Se entrega mesmo àquele desejo. E aí vai invadindo a educação, as escolas, vai dominando a vida, a mídia e a vida social, vai buscando um reconhecimento legal desses estilos de vida. E esse já está além do começo do fim, já está na beira do colapso. Mas contudo, e a gente termina com esse pensamento, contudo Deus não despreza o homem.
Contudo, Deus não deu as suas costas para o homem. Contudo, Deus não o abandona em seu pecado, mas continua estendendo a mão. Sim, tem a ira de Deus, sim, Ele entrega o homem às consequências terríveis do pecado, mas só para que, nesse momento terrível de desespero, ele possa acordar, ele possa procurar a luz nessa escuridão, né? Ele possa despertar para a realidade que ele está vivendo. E Deus está preocupado com a sua humanidade, com a sua criação o tempo todo, para que todos possam, com esse peso, essa terrível ira de Deus sobre eles, estar tão desesperados ao ponto de ver a necessidade da salvação. E isso, nesse capítulo a respeito dos gentios, né, de todos os seres humanos, e semana que vem a gente vai ver sobre o judeu também, né, sobre aquele que é o religioso, né, e no final ainda, qualquer pessoa está sob a ira de Deus e precisa enxergar o quanto ele necessita da salvação. Esse é o ponto que Paulo faz, e esse é o ponto que a gente precisa não só entender, mas, se Deus permitir, também abrir alguns olhos ao nosso redor. Isso está acontecendo porque você deu as costas para Deus. Você está escolhendo esse caminho de autodestruição, mas existe um outro caminho. E a gente pode estar aqui para oferecer uma outra opção, que a gente vai ver mais tarde, né? Que Paulo desenvolve, que é a salvação. O poder para a salvação para todo aquele que crê, o Evangelho. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu plano da salvação. Obrigado, Senhor, que sempre existiu, Senhor, o mal desde que o pecado entrou no mundo, a maldade no coração do homem. E isso só pode ser arrancado numa completa entrega a Ti como Senhor e Salvador, para o Messias que já veio e trouxe a salvação. Senhor, que a gente não tenha nenhuma raiz, Senhor, do mal em nosso coração, nenhuma raiz de amargura, Senhor, nenhuma raiz de ódio, Senhor. Arranque todas as ervas daninhas, Senhor, que têm crescido, enquanto a gente não tem cuidado, Senhor, do nosso jardim e do nosso coração, enquanto o Senhor fala, cuidem em primeiro lugar do coração de vocês, porque é a fonte de vida e tudo flui do nosso coração, que a gente possa, Senhor, apresentar o nosso coração para que o Senhor tire tudo isso que nos leva para um caminho mau, que nos deixa encaminhado para um caminho que leva ao abismo. E que, Senhor, ao nosso caminho, ao andar no nosso caminho para o céu, para a eternidade, a gente possa levar outras pessoas. Assim como a história do peregrino, Senhor, chamando outras pessoas para caminhar nesse caminho que é estreito, que tem menos pessoas, Senhor, e talvez é zombado, Senhor, é perseguido também, mas a gente já entendeu que não podemos fazer parte daquela conspiração do silêncio, de não falar no Senhor. Precisamos falar de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja em primeiro lugar no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, Senhor, para que outras pessoas também vejam que Tu és real. Para que essa realidade escura sobre a humanidade seja trocada, seja transformada, Senhor. Para que todas vejam a Tua luz, que já brilhou na escuridão, e as trevas não prevaleceram contra essa luz. Vem vencendo, Senhor, vem vencendo como cordeiro, e nós Te agradecemos que vencendo vem Jesus. Em nome de Jesus. Amém.